Essa é para quem gosta de vinho. Teve de todo tipo lá na região do Padef. Foi a segunda edição da Expo Vites, a Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo, que reuniu mais de 100 vinícolas de todo o país. Olha só. Cada vinho uma história, cada rótulo uma poesia. Brasília recebeu esse fim de semana a segunda Expo Vites, a maior feira de vinhos brasileiros do país. O evento foi no Parque Tecnológico Evaldo Sense, o mesmo que recebe a Agro Brasília na região do Padef. A vinícola baiana trouxe para a feira todo o sabor, cor e nuances da Chapada Diamantina. A vinícola Vaz fica em Morro do Chapéu, região que está a 1.200 metros acima do mar e a coisa de 300 quilômetros de Salvador. Como característico de muitas vinícolas, aqui cada rótulo conta uma história da família que faz em 5 hectares de terra 12 tipos diferentes de vinhos. O vinho, eu falo que ele é muito sensações, sentimentos, história. Ele é aquele momento em que você está consumindo o vinho, sabe? O vinho, ele tem um potencial mágico, assim, que eu falo, porque quando você está bebendo vinho, você também destrava memórias que você, às vezes, nem lembrava, sensações. Então, assim, é maravilhoso. Lá da Serra Gaúcha, a boa história do vinho Espotátil, que, segundo Eduardo, em Vêneto, um dialeto falado lá no norte da Itália, significa algo como porcaria. Mas como será que começou a saga deste rótulo? Como é que esse vinho tão apreciado agora ganhou esse nome? Isso, uma encomenda chegou para nós de um grande amigo nosso, Claudir, o nome dele, que ele pediu para nós um vinho para ser o ícone da carta do restaurante dele, o grande vinho do restaurante, um vinho para durar anos e anos e cada vez ficar melhor no restaurante. A gente fez esse vinho. Conforme a encomenda, Cabernet Sauvignon e Merlot, esse vinho foi vinificado, passado para as barricas, 1 ano e meio de passagem por carvalho. Nisso, esse vinho saiu das barricas e a ideia era deixar um bom tempo nas garrafas envelhecendo. Um vinho para longa guarda, quando sai das barricas, é um vinho geralmente tânico, pesado, um vinho que precisa de tempo para maciar. Ele não quis esperar, não teve paciência. Tomou o vinho antes da hora e olhou para o meu pai e disse: "Não, William, aquele vinho é um potátil. Esse vinho é uma porcaria." O pessoal começou a vir na vinícola, atrás de outros vinhos, e encontrava a gente tomando uma garrafa desse vinho, toda empoeirada, sem rótulo, sem nada. E perguntavam: "Pô, se o dono da vinícola tá tomando, deve ser bom, né?" O pessoal tomava e falava: "Não, o vinho tá incrível, esse vinho tá maravilhoso." E meu pai quer saber, eu fazer um teste. Chamou a confraria dele, os amigos deles que tomavam vinho junto, fez uma degustação às cegas. Nessa confraria tinha o próprio Claudir, que o cara tinha encomendado o vinho lá atrás, e ok, eram 5 vinhos. 3 vinhos eram de tanque da vinícola, um vinho era um vinho italiano, super famoso na época, né? E o Espotátil, né? Ok, ninguém sabia o que estava tomando. No final da degustação, meu pai disse: "Olha, pessoal, só quero a sinceridade de vocês. Quero que vocês coloquem pra frente a taça com o melhor vinho. Unânime, todo mundo, Espotátil." Bela porcaria que de nada tinha de porcaria. De nada tinha porcaria. Estas são apenas algumas das histórias contadas na segunda Expo Vites, que recebeu mais de 100 vinícolas e disponibilizou para degustação de quem passeou pela feira mais de 500 rótulos de vinhos. Um evento que reuniu o que há de melhor de vinho no Brasil. O país tem recebido prêmios e avançado na produção da bebida. Aliás, o vinho não engloba apenas o plantio da uva e a fabricação de rótulos variados. O incentivo ao vinho estimula experiências, vivências e alavanca o turismo. O vinho brasileiro hoje tem uma qualidade muito grande e que o brasileiro não reconhece isso ainda. Então, por isso criamos uma feira, né, que é uma Expo Vites Brasil, que a finalidade dela principal é valorizar o vinho brasileiro, que o brasileiro conheça o potencial que o Brasil tem, né, em termos de qualidade de vinho. Isso ainda é muito pouco explorado, o pessoal dá muito valor no vinho chileno, no vinho argentino, no vinho português, no vinho italiano, no vinho francês, sendo que nós temos vinhos aqui de qualidades bastante semelhantes
em alguns casos até superiores. Um dos princípios da Expovits Brasil é justamente unir o setor, por estarmos aqui na capital federal e por Brasília ser mais um terroir de grande potencial de produção de vinhos, né? Por que não fazer uma feira que una o setor, né? Que discuta aqui os gargalos, né? Os problemas do setor vitivinícola, mas principalmente também para que o brasileiro, o brasiliense, passe a valorizar mais essa produção nacional tão importante para nós, para o Brasil, né? E com certeza valorizar a qualidade do vinho brasileiro, que hoje não deixa nada a desejar para nenhum outro país. A Renata vai explicar para a gente um pouco de como é essa paixão que faz produtores no mundo inteiro misturarem uvas, investirem em tecnologia para produzir bebidas que ficam famosas e ganham prêmios. Segundo ela, o vinho tem identidade própria. Cada garrafa traz dentro dela o que a Renata chama de uma complexidade própria. Renatinha, então o que a gente vai provar aqui é um vinho baiano. Esse aqui é um vinho da Chapada Diamantina, que é um lugar alto, então é um lugar propício para ter uva. E se a gente for falar de características, por que a uva da Bahia tem toda uma característica própria? Para as pessoas entenderem o que é esse negócio de provar vinho, por que os vinhos têm esses gostos, esses sabores, esses até cheiros diferentes. Cada terroir ele vai carregar condições diferentes de clima, solo, saber fazer daquele produtor daquela região. Então, quando a gente fala de altitude, de chapada, a gente fala ali também de um clima frio e isso é importante para o desenvolvimento da uva, né? Ali na Bahia, em outras regiões do Brasil também. A gente garante ali uma acidez que traz aquela leveza para o vinho, então a gente sente muito isso num paladar um pouquinho mais refrescante, ainda que seja um vinho tinto, como o Ferro Doido é, e na uva Malbec, que é uma uva que o brasileiro já está acostumado, mas talvez não tão acostumado na nossa regionalidade, no Brasil. E a Chapada Diamantina, na Vinícola Vaz, eles estão assim despontando e ganhando prêmios e medalhas com esse rótulo, justamente porque a degustação ela traz para o paladar do brasileiro ali uma grande riqueza, uma grande complexidade. E eu diria que complexidade talvez seja um dos pontos que a gente mais vai ter de valor ali no vinho, porque agrega muitos tópicos. A gente tem aromas diversos, a gente tem sabores diversos e quanto mais complexo esse vinho for, mais completo também ele vai ser. E quando você coloca um vinho na taça, igual você vai fazer aqui para que eu possa ver também, o que está se avaliando, né? A gente está falando aqui de um vinho da Bahia, imagina, talvez muita gente ache imaginável, a gente está falando de um vinho da Bahia. E aí, como uma especialista, o que você está checando nesse vinho? O que a gente vai prestar atenção aqui nessa bebida? A gente presta atenção muito na coloração dele. A gente consegue ver que ele é um vinho, ainda que de 2023, jovem, tem uma coloração arroxeada, violácea. Isso diz muito sobre a jovialidade desse vinho. Se a gente sente os aromas um pouquinho, muito, muito, muito cheiroso. A gente sempre dá uma giradinha assim para exalar os aromas, né? Para a gente sentir com mais intensidade. Então a gente sente muita fruta vermelha madura, é uma característica da uva Malbec. E no paladar a gente vai sentir também um leve tanino. E o tanino é aquela sensação de boca seca que a gente sente, a famosa sensação de banana verde, que isso faz com que aquela secura ela se traduza no nosso paladar e fique pronta para recepcionar também numa harmonização comidas com gordura, o que é super interessante.